projeção astral é real. Olá pessoal, meu nome é Everton e eu vou falar sobre projeção astral. É a primeira vez que eu gravo, faz um tempo já que eu tenho essas experiências, desde os 15 anos mais ou menos, mas eu tive uma experiência tão profunda que eu senti que eu deveria compartilhar. Eu acredito que todo buscador sério, ele procure alguma comprovação quando está experienciando esses fenômenos. E em todos esses anos, eu nunca tive essa comprovação. E, assim, por mais que seja lúcida a experiência que você está tendo, é muito difícil você conseguir ter uma comprovação objetiva. Até porque o plano astral ele é fluídico, né? O tempo não ocorre como aqui, as coisas não são exatamente como aqui. São vários planos, é bem complicado. Eu já tive experiências maravilhosas, fantásticas, muito lúcidas, mas nenhuma delas, eu posso assim dizer, se conectou com a realidade objetiva do plano material. Até essa experiência que eu tive, que eu vou relatar. Foi num final de semana, um sábado, umas 5 da manhã. Eu despertei, aí voltei a dormir, minha esposa estava do meu lado. Aí peguei no sono de novo, só que eu percebi que eu estava começando a enxergar de olho fechado. Quando a gente vai ter uma experiência de projeção astral lúcida, alguns fenômenos começam a acontecer, precedem essa experiência, né? Comigo, uma das coisas que costuma acontecer é eu começar a enxergar de olhos fechados. Entre outros sintomas, né? Esse é um deles. Então isso daí aconteceu, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. Falei, opa, eu tô pra me projetar, lucidamente. Então eu relaxei e eu senti meu corpo se desprendendo. Então eu tentei levantar. Só que quando eu tentei levantar, meu corpo estava muito pesado. Já aconteceu outras vezes de eu flutuar, não ter dificuldade nenhuma. Mas, conforme as dificuldades do dia a dia vão se impregnando na mente, na alma, eu acredito que o corpo fique pesado mesmo. E isso é normal. Eu acho que se tiver um projetor astral que nunca se sentiu pesado, olha, tá de parabéns, porque pelo menos comigo, a grande maioria das vezes, eu tô sempre com o corpo astral muito pesado. E eu nem sei se é só excesso de preocupação. Muitas vezes já aconteceu de eu estar com o corpo pesado e não estar nem preocupado com nada. Mas enfim, o meu corpo estava muito pesado, então eu levantei da cama como eu levanto normalmente para sair, para trabalhar de manhã cedo, meio sonolento, né? Levantei, só que o meu corpo estava muito mais pesado. E eu também não estava enxergando. Eu acho que muito provavelmente meu chakra frontal deveria estar obstruído energeticamente e eu não consegui enxergar. Também eu não fiz nenhuma prática para desbloquear o chakra frontal. Hoje eu conheço algumas, mas ainda não tive a oportunidade de testar. Então eu ficava mexendo no olho, né? Embora eu soubesse que não são os meus olhos que enxergam, instintivamente eu tentava mexer no olho para ver se desbloqueava, se abria alguma coisa, né? Mas não funcionou. Então levantei, corpo muito pesado, sem enxergar, mas eu sabia que eu estava fora do corpo, mesmo sentindo como se eu estivesse no corpo, pesado mesmo, corpo pesado, corpo denso. Aí eu fui caminhando para o outro quarto, porque assim, é o quarto onde eu tô, quarto de casal, aí tem um corredor e na frente tem um outro quarto. Então eu caminhei para esse outro quarto, que foi o máximo que eu consegui andar. Acho que eu dei uns 5 passos. Depois eu não consegui mais andar também, não consegui me mexer mais. Então eu fiquei parado, sem enxergar nada. E sem conseguir falar também. Eu escutei atrás de mim a voz da minha esposa dizendo: o que você está fazendo aí? E eu não consegui falar, fiquei ali, já estava no meu limite, não consegui me mexer mais. E ela perguntou: o que você está fazendo aí? E vi aquilo alto, né? Como se ela estivesse atrás de mim mesmo. E aquilo até bagunçou minha cabeça. Eu falei, caramba, o que está acontecendo? Eu não estou conseguindo falar,
Eu aqui, será que eu tô acordado? Será que eu tô sonâmbulo? Muito confuso, né? E depois disso, eu voltei pro corpo, na mesma hora, e despertei, abri o olho. Aí nesse momento ela acordou também. E na mesma hora que ela acordou, a primeira coisa que ela falou foi: eu tive uma projeção e vi você parado ali no outro quarto. Meu coração já parou. Eu despertei na hora. Eu tava meio sonolento. E eu não falei nada do meu sonho, da minha projeção. Não falei nada da experiência. Ela veio falando. Ela falou: eu tive uma projeção e eu vi você parado ali no outro quarto. E eu perguntei pra você o que você estava fazendo, mas você não me respondia. Olha isso, olha que loucura. Que impressionante. Aí eu falei: pô, mas foi exatamente o que aconteceu comigo agora há pouco. Eu tive uma projeção astral, mas eu não consegui me mexer, não consegui falar, eu fiquei paralisado ali no outro cômodo. E aí depois, lá no plano astral, ela, não tendo sucesso em conversar comigo, ela foi para um outro lugar. E, inclusive, esse outro lugar é um lugar que ela já foi outras vezes. É tipo uma colônia espiritual. Eu não vou dizer colônia, né? Porque colônia é um termo espírita. Eu não quero categorizar o lugar, mas eu vou dizer que é um lugar no plano astral, muito bonito. E ela descreve que o céu que é um lugar com céu rosa, estrelado, céu azul bem escuro, bem intenso. Tem um lago, mais ou menos assim, muito bonito. Se a inteligência artificial conseguir reproduzir esse lugar, eu coloco no final do vídeo. Eu vou pedir para ela descrever e eu mostro para vocês. Mas voltando, ela me contou a experiência dela e bateu exatamente com a minha, exatamente. Eu pensei: como é possível isso? Eu não falei nada. Como é possível ela ver exatamente onde eu estava, descrever exatamente o que eu passei? Então, por mais que essa não tenha sido a minha experiência mais gostosa de projeção astral, mais leve, foi a mais profunda, mais significativa, porque foi uma prova real de que esse fenômeno existe. E existe mesmo. Então, daqui pra frente, eu penso em postar mais alguns relatos. Se vocês acharem interessante, vocês comentam aí. Eu gostaria de ouvir também o relato de vocês, porque eu acredito que embora seja uma área que tenha ótimos autores, ótimas referências, né? Por exemplo, Wagner Borges, Valdo Vieira, ainda é pouco explorada. Então, quanto mais relatos a gente tem, mais contribui para a consolidação desse fenômeno, né? É científico. Então, é como uma validação, uma forma de validação, né? Diversos relatos, e a gente consegue identificar padrões, né? E até esclarecer dúvidas de pessoas que a gente não vai achar em livros, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas que eu não acho em livros, não acho em palestras. É bem complicado. Então, eu acho que os relatos são importantes por isso. Então, essa foi a experiência mais incrível que eu tive. E espero que vocês tenham gostado. Eu estou bastante feliz com ela, porque eu pude comprovar para mim mesmo que esse fenômeno é muito real. Transcende os limites da mente, do corpo, e é impressionante. É só o que eu consigo dizer, é impressionante. Eu espero ter mais experiências assim. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre o que eu falei, coloca aí nos comentários. Depois eu posso até fazer algum outro vídeo. Mas o meu objetivo aqui era compartilhar mesmo essa experiência, porque eu achei incrível. Eu achei que ela deveria ser compartilhada.